Vou até preparar aqui para poder falar isso de uma maneira própria, né? Tem que ser dito de uma maneira especial. Voltei. Fala, meus amigos, sim, eu estou de volta. Vou fazer videozinhos aqui nesse canal, porque o que acontece? Eu vou tentando, assim, fazer alguns conteúdos independentes, dependendo, na verdade, dos acontecimentos corriqueiros, do dia a dia e tal. Só que eu não tenho disciplina pra isso. Tem dia que, pô, beleza, eu sento na frente do computador, e tem dia que eu simplesmente não ligo o computador. Eu fico por fora do que está acontecendo aí pelo mundo. Eu sou uma pessoa desatualizada. Eu sou um jovem, mas eu sou um jovem com cabeça de velho, né? Mas eu quero me manter jovem fazendo uma coisa que eu fazia nesse canal aqui. Eu fazia revisão de episódios e capítulos de mangás, de anime e tudo, só que eu já sou velho demais para esse tipo de coisa e não consigo mais manter a disciplina para assistir anime e para ler mangá. Então, vou fazer isso com o que tem me chamado mais a atenção recentemente aí, que é essa cultura aí das séries, né, de filmes, super-herói. Como você já viu na thumb deste vídeo, que você não é bobo nem nada, no título desse vídeo, hoje nós vamos falar dos 3 primeiros episódios da série mais louca de super-heróis que já existiu, que é The Boys. Então, ó, já senta aí, já se aconchega aí. Já pode deixar o seu like, que você sabe que o vídeo vai ser bom, porque nós vamos fazer um comentário aqui dos 3 primeiros episódios, que foram maravilhosos. Vai se ajeitando aí na cadeira, que nós vamos fazer um passeio aí pelos 3 primeiros episódios e vamos fazer comentários sobre eles. Se você não é inscrito aqui no canal, já deixa a sua inscrição, assina a notificação aí, o sininho, porque conforme for saindo episódio toda semana, eu vou te informando. Cara, vai ter coisa boa toda semana aqui no canal, é só você ficar ligado aí. Vamos falar de The Boys, essa sériezinha maluca pra não dizer no mínimo. E essa terceira temporada, ela começa com uma recapitulação da segunda temporada, que nós sabemos que aconteceu, que teve a tempesta, teve a coisa ali do laboratório daqueles supers ali, né, eles estavam testando o composto V, a tempesta estava ali a tempesta era nazista e ela namorou o Homelander, e isso prejudicou a reputação do Homelander ali na VOT. A gente sabe que a VOT trabalha com a imagem dos seus super-heróis, e isso traz publicidade, isso traz retorno para a empresa. Então o que acontece? A VOT, ela sofreu muito com o fato do Homelander ter se relacionado com uma mulher nazista. E aí, meus amigos, começa a terceira temporada simplesmente com o tapete vermelho ali, com a estreia do filme dos 7 que eles estavam gravando, né? The Dawn of the Seven, né? Eu não lembro direito aí o nome em português do filme. Eu sei, acho que era o Nascer dos 7, alguma coisa assim. E eles fazem uma adaptação para tentar limpar a barra do Homelander e da própria VOT, colocando a Tempesta como a vilã do filme ali, mostrando como se eles tivessem descoberto quem ela era e fazendo ela de vilã mesmo do filme. Nesse Red Carpet acontecem algumas coisas que, meus amigos, é um negócio assim, pra começar a terceira temporada já no grau. A primeira coisa que a gente observa é a Luz Estrela chegando ali já com o Hughie, né, de terninho, gravata, bonitinho, bem vestido, negócio bacaninha. Ela chega com ele e já tira foto com ele, ou seja, está assumido que a Starlight está com o Hughie e eles não estão escondendo mais, inclusive a mídia já sabe disso. E está rolando uma sessão de fotos ali com o Homelander, que quando a Starlight chega com o Hughie, ela acaba ofuscando o Homelander. Eu sei que pode parecer, eu falando aí o nome dos personagens em inglês, pode parecer esquisito, mas é porque eu assisto legendado, galera. Então eu acabo falando o nome aí. Na verdade, eu misturo o nome do português, o nome com o inglês. Então, releva isso daí, só foca no conteúdo, tá certo? E ali aparece o Edgar Stein e aparece a Victoria Newman ali, né? A deputada Victoria Newman. Eles fazendo aquela sala, aquela cena, aquela coisa de, oh meu Deus, a gente tem que coexistir aí, né, entre os universos, né, e a Victoria Newman se sente, né, constrangida com a situação, e ela aparentemente agora é amiguinha do Rio, e eles fazem piadinha um com o outro, porque eles estão trabalhando, aquela coisinha que a gente sabe que é encheção de linguiça, porque mais pra frente tem coisa louca com esses dois aí, meus amigos. E aí, do nada, aparece um maluco olhando, né, pra Victoria, chamando por uma tal de Nádia. Aparece lá, oh, Nádia, e aí o Rio observa aquilo, acha aquilo um pouco estranho e tal, mas releva, às vezes é só um maluco, né? Segundo ele, no próprio episódio, ele fala, talvez um maluco que não tomou os remédios diários, né? Então, ele releva aquilo, e aí a gente já parte, né, pro Homelander dando a sua coletiva ali no Red Carpet, e aparece ele falando em vários programas, uma cena que estava no trailer,
Ele falando em vários programas de televisão, né? Ah, o que aconteceu com você? Como que a Tempesta entrou na sua vida? Como que você não sabia que a Tempesta era nazista? E aí ele falando, assim, olha, pode parecer que eu sou esse fortão todo, mas aquela frase que marcou o trailer, eu sou só um homem que se apaixonou pela mulher errada. E aí a gente vê, né, o Butcher indo falar com o Huey no banheiro e falando de uma pista de um super aí, né, que eles querem prender e tudo mais. Uma cena engraçada, né? O Butcher trabalhando sob ordens. Uma coisa que a gente sabe que é muito esquisita, não é simples, não é fácil, não é do feitio do Butcher, não é o estilo do Butcher, não é o estilo dos The Boys. É uma cena assim estranha de se ver. O Butcher aparecendo, pedindo permissão pro Huey pra trabalhar, pra fazer o que eles fazem. E aí eles seguem a pista, o francês, né, está com a Kimiko, né, indo atrás desse super, indo atrás desse cara, que é um cara que encolhe, né, como alguns supers do universo de The Boys, ele também faz dinheiro com o poder dele, né? E isso é um negócio que ele tá dando um espetáculo, tá dando uma festa lá. Aí ele vai lá, esse cara, depois do showzinho dele, ele vai ter um momento ali com o seu parceiro. E é um negócio meio esquisito, onde o parceiro dele pede pra ele entrar dentro do coiso dele, né? E aí o cara se encolhe e entra dentro do coiso, né? É um negócio. Quero aqui já fazer um comentário aqui. Gente, The Boys está mais esquisito e gore do que nunca. Não é porque o Butcher não está trabalhando mais da maneira que ele estava trabalhando que The Boys deixou de ser gore. Não, pelo contrário. Nesta cena, inclusive, o cara entra lá, depois de cheirar muito pó, espirrando e tudo e tal, entra lá no piu-piu do amigo. E aí o que acontece? Dentro do piu-piu do amigo ele tem vontade de espirrar. Ele espirra e aí ele cresce dentro do piu-piu do amigo. E aí o amigo simplesmente explode. E aí fica aquele cara lá cheio de víscera, espalhado na cama, e ele gritando e tal. E o francês entra no quarto. Cara, ele simplesmente parte pra cima do francês. E quando o francês tá em perigo, a Kimiko tá correndo perigo, o cara tá encolhido, ele vai pra entrar no francês pra crescer e explodir. É aquela piadinha que a gente fazia, né? Vingadores Ultimato, como que a gente mata o Thanos? Homem-Formiga, vocês lembram aí desse meme? Eu sei que vocês lembram. Esse cara ia fazer exatamente isso com o francês, até que o Butcher aparece e coloca ele dentro do saco de pó. E aí o cara tem uma overdose, ele salva o dia. Então, essas cenas loucas com supers ainda estão acontecendo em The Boys. Ah, é porque essa temporada tá mais leve. Não está não, meus amigos, não está. Não caia nesse erro de achar que The Boys está leve. The Boys não está leve, tá mais gore, tá mais loucura do que nunca. Então parte ali pro dia seguinte, né? O Rio ali tendo seu momento de namoradinho com a Starlight, papapá, aquela coisa toda que não vale a pena a gente falar aqui. Mas ele vai pro trabalho e aí o cara que tava chamando a Nadia na noite anterior, ele aparece de novo. E aí, cara, aí o Rio já fica com a pulga atrás da orelha e tal. Ele chega a falar com o cara fala que, fala com ela, teve alguém aqui procurando pela Nadia, ela vai entender. E aí ele já fica, tipo, tem coisa aí, tem alguma coisa acontecendo aí. Mas de novo ele não faz nada, e aí a gente já vê ali o Butcher indo ver o Ryan na casa ali onde a Mallory tá com ele, e tendo uma relação parental mesmo, aquela relação, na verdade, do tio legal, aquela relação onde ele não era tão rígido como a mãe era, mas também não é tão solto assim, ele tem lá uma relação de responsabilidade afetiva com o garoto, eles brincam ali, né, de Connect Four e tal, enquanto eles conversam, enquanto eles falam, e isso é bem legal a gente ver essa veia do Butcher. E a Mallory, inclusive, né, ela elogia o Butcher por isso, falando que ele acabou se tornando um pai melhor do que o próprio pai dele. E aí ele, né, aquele jeitão de bruto do bruto, né, de bruto do Butcher. Então ele acaba saindo daquele lugar ali e nos é apresentado, amigo, o V24, que é um composto temporário, um composto V temporário. O Edgar Stein, ele está introduzindo isso, está mostrando esse composto ali, né, pra aquele cara lá do Congresso, do Pentágono, e aí ele está vendendo um produto que vai ajudar as Forças Armadas. Ele acaba assumindo que não seria interessante terem supers no exército, mas que poderia transformar o exército em supers de uma maneira temporária, algo que seria interessante pro governo. Mas o cara lá, o secretário, o deputado, eu sei lá o que aquele cara é, ele não demonstra tanto interesse assim, ele não gosta tanto dessa ideia, mas na verdade é uma cena só para introduzir a nós esse composto V temporário aí, que isso vai acabar surtindo efeito aí na série, a gente sabe disso, né? A gente viu no trailer aí que o Butcher, ele fica com superpoderes. Ele fica com superpoderes por causa desse V.
24. Isso é uma novidade tão quanto a decisão de Ed Caristein colocar o Homelander e a Starlight como co-capitães dos 7. Por quê? Porque a popularidade do Homelander está comprometida por causa do namoro que ele teve com a nazista. E a popularidade da Starlight está cada vez mais subindo. Ela está sendo a queridinha dos 7. Ela até tenta recusar, falando que na verdade a Maeve que é a merecedora desse cargo de co-capitã. Mas o Stan, ele fala: a Starlight é a mais atual popular dos 7. Então ele fala que ela, na verdade, que é merecedora. E isso deixa o Homelander louco das ideias. Porque o que acontece, meu povo? O Homelander, ele está sofrendo com um problema terrível desde que ele perdeu a Tempesta. Ele está mais louco do que nunca. O que está acontecendo? O Homelander antes, ele ainda conseguia ser louco dentro da caixinha. Ele é maluco, ele é completamente pirado. A gente já sabe disso desde a primeira temporada. Só que na realidade agora ele está deixando aflorar a loucura dele. Ele faz bullying com o Trem-Bala porque o Trem-Bala não está podendo correr mais, porque senão o coração dele explode. Então o Trem-Bala, ele não está usando os poderes dele. O Homelander, ele na frente de todo mundo, ele, na verdade, ele extravasa o ódio dele dessa reunião com o Trem-Bala. E ele não tá mais, assim, se segurando pra ser louco. Ele não está mais ligando para as aparências, amigos. E aí nós temos uma cena do Homelander com a Tempesta que está sendo mantida viva. Eu, na verdade, assim, da maneira que ela acabou na última temporada, eu imaginei que ela não fosse morrer. Mas eu não imaginei que eles fossem mantê-la viva e sob cuidado mesmo. Ela tá bem cuidada ali e tal. E o Homelander, vez ou outra, ele vai lá pra poder vê-la e tal. Ele ainda a ama. Isso é claro, isso é muito claro. Ele ainda ama a Tempesta. E, na verdade, ele vai lá pra desabafar com ela. E como eles não podem fazer, né? Não pode fazer as coisas, ele manda ela fazer com as mãozinhas. Gente, é um negócio surreal. Ele vai lá, desabafa com ela, mas ela não deixou de ser nazista. O que ela sofreu não fez com que ela abandonasse os seus ideais. E isso deixa o Homelander meio tipo, cara, para de falar bosta, você tá falando bosta. Porque ele desencanta dela, ele briga com ela, né? Ele, tá bom, descansa aí. E sai porque ela começa com os papos nazistas e ele é o queridinho da América, afinal ele é o Capitão Pátria, né? Homelander, Capitão Pátria, então ele tem que ser a favor da pátria. E aí isso deixa ela mal e tudo. Mas é isso, é só pra mostrar que fim levou a Tempesta. E nós descobrimos algo incrível sobre o informante do Butcher, né? Que o Hughie pergunta quem é e ele fala que não era da conta dele. E nós descobrimos que o informante do Butcher, na verdade, é a informante, é a Queen Maeve. A Maeve é a informante do Butcher. Então a gente vê que ela vai lá pra, tipo, poxa, eu dei uma pista legal sobre o cara que encolhe lá e não deu em nada. E eles falam sobre isso, mas ela, na verdade, ela vai lá pra dar mais informações pra ele. Informações sobre o novo personagem aí que nos é introduzido, que é o Soldier Boy. Soldier Boy, que é um cara, é um Capitão América, um cara praticamente indestrutível. Ele, na verdade, não era imortal. É um cara tão indestrutível quanto o Capitão Pátria, mas que teve uma arma que foi capaz de matar. E aí eles falam, poxa, se teve uma arma capaz de matá-lo, nós podemos matar também o Homelander. E aí ela fala assim, olha, ele fazia parte de uma equipe chamada Revanche, você tem que ir atrás dele, só que aí você tem que ir atrás sabendo que eles são fortes, então eu vou te dar um negocinho aqui chamado V temporário, entendeu? E aí uma cena louca que acontece depois disso, que não apenas a Maeve foi visitar o Butcher, mas o Homelander foi visitar o Butcher. Aí o caldo começa a engrossar, porque eles têm uma conversa aparentemente amistosa. O Homelander vai lá pra perguntar pra onde que o Ryan tá. Ele falou assim, cara, não é da sua conta. Ele falou assim, você sabe que eu poderia te desmembrar até você falar, né? Mas isso não intimida o Butcher. A gente sabe que o Butcher está no mesmo ambiente do Homelander, não é algo que intimida o Butcher. Ele não fala, e aí eles começam a conversa. O Homelander começa a desabafar com o Butcher, falando que eles agora estão em segundo plano e propõe que eles voltem a brigar para que eles voltem a ser o centro das atenções da VOT. É uma coisa doentia, mas que faz sentido. Pelo menos para eles faz. E aí, por fim, a última parte do episódio nos mostra a Victoria Newman indo embora ali, né, do
do escritório onde ela trabalha com o Ryu. E esse cara que foi procurando a tal da Nadia não desiste. Esse cara não desiste. Não desiste, mas é uma participação de um episódio só. Porque ele vai atrás da Nadia e o Ryu percebe e segue ele. Nós já sabemos que a Victoria Newman é a Red Popper. E esse cara vai atrás e o Ryu não sabe. Mas quando ele vai atrás, ele ouve a conversa deles e o Ryu percebe que eles se conhecem de um passado distante. E aí o que acontece? Ela abraça ele e tal, mas na verdade ela vai pra explodi-lo. Mas ele percebe isso e antes que ele exploda, ele tampa a visão dela, né? Ele tampa os olhos dela, ele não deixa ela olhar porque entendemos aqui como funcionam os poderes de Victoria Newman. Ela simplesmente precisa olhar pra quem ela quer explodir. Ela olha pro alvo. A gente achava que ela só explodia a cabeça, mas não, meus amigos. Ela focava na cabeça pra explodir a cabeça. Ela pode explodir qualquer coisa que ela olhe. Então, ela explode ali, primeiro ela explode a mão do cara, e depois ela explode a garganta do cara, né? E aí o Ryu fica olhando pra aquilo, e no final ela explode o cara inteiro, e faz uma ligação pra alguém misterioso, e de, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma equipe. Certamente uma equipe de limpeza pra limpar a bagunça que ela fez ao explodir o cara que se chamava Tony e que estava procurando pela Nadia. Assim acaba o nosso primeiro episódio de The Boys, meus amigos. Sei que esse vídeo deve ter ficado longo e nós vamos falar dos próximos episódios. Eles vão... as análises vão sair todas juntas do episódio 1, do episódio 2 e do episódio 3. Essa é a primeira parte do nosso resumo, do nosso comentário, da nossa análise. Eu achei sensacional. Era exatamente o que eu estava esperando da série. Não me deixou nada a desejar. Eu gostei de tudo. Eu imagino que você também teve. Você gostou? O que você achou? Deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu quero saber. O que você achou de The Boys, desse primeiro episódio? Fala aqui qual que foi a parte que você mais gostou. Deixa aqui embaixo que eu quero saber de você. Se você gostou, claro, você tem que deixar o seu like, porque isso ajuda, isso vai jogar o canal lá em cima de novo, isso vai trazer a gente aí, né, de volta para as evidências. Por isso, se você não é inscrito, se você chegou aqui porque você gosta de The Boys, talvez não tenha tanta gente falando assim de The Boys, se inscreva aqui no canal que nós vamos falar de The Boys. Vamos falar muito de The Boys ainda. Enquanto estiver rolando essa terceira temporada, nós vamos fazer análise de todos os episódios, né? Então, assinar o sininho é extremamente importante pra você saber quando sair o vídeo aqui no canal. E agora, no final, vou deixar aqui você com a recomendação das próximas análises. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!